Olá amigos, eu sou a Laura. E hoje tenho uma história muito interessante para contar para vocês, a história de José. Então já deixe seu like se gostar e se inscreva para não perder nenhuma das histórias bíblicas. No episódio anterior nosso amigo contou a vocês a história dos filhos de Jacó, que ele teve 12 filhos. Mas ele tinha um preferido, que era o filho da sua velhice. Esse menino era José. Jacó gostava tanto dele que deu a ele uma roupa especial, uma túnica cheia de cores. Mas seus outros 11 irmãos ficaram com ciúmes do amor de Jacó por José. José era um menino sonhador. Um dia José sonhou que seus irmãos se ajoelhavam diante dele. Ele teve um sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Seus irmãos ficaram com inveja e com raiva de José ter sonhos em que seus irmãos o serviriam. Com raiva seus irmãos jogaram ele em um poço vazio. Eles estavam planejando matá-lo, mas aí passou uma caravana de ismaelitas, filhos de Ismael, filho de Abraão, e os seus irmãos venderam José como escravo para aqueles homens, por 20 peças de prata, porque acharam que teriam mais vantagem do que se fizessem mal a ele. Os ismaelitas aceitaram e levaram José com eles. Seus irmãos pegaram a túnica de José, a sujaram de sangue de animal e levaram para seu pai. Jacó chorou muito e achou que algum animal tinha atacado seu filho. Ele ficou muito triste. Enquanto isso José estava vivo e sendo levado para o Egito. Chegando lá José foi vendido a Potifar, que era oficial da corte do faraó e chefe da guarda, mas o Criador estava com José e ele tornou um homem bem-sucedido na casa de Potifar. José se tornou o responsável pela casa do egípcio. Ele o encarregou de tudo que era seu, e a casa dele era abençoada por causa de José. José se tornou um homem muito bonito e a esposa de Potifar ficou interessada nele e queria ficar com ele, mas José era um homem de Deus e ele não gosta dessas coisas, então José sempre negava e fugia da mulher de... Mas um dia a mulher de Potifar armou para José e disse que ele estava querendo ficar com ele. Potifar ficou muito bravo com José e colocou ele na prisão, mas mesmo lá na prisão Deus estava com José, e ele fez José ser o responsável por toda a prisão. Um dia chegou na prisão o chefe do copeiros do faraó, e o chefe dos padeiros. Eles tinham errado com o faraó e ele tinha os mandado para lá. Em uma certa noite, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e acordaram tristes pois não entendiam o que significava. José disse a eles para contar os sonhos, pois apenas o próprio Criador poderia revelar os sonhos. O copeiro contou que no seu sonho havia uma videira e 3 raminhos brotaram e deram uvas lindas. Ele fez um vinho para o faraó com aquelas uvas. José disse a ele que esse sonho significava que em 3 dias o faraó o chamaria de volta para o palácio, e ele voltaria a servir o faraó, e José pediu que quando ele voltasse ele se lembrasse de falar de José para o faraó sobre ele e que ele estava lá injustamente. Então o padeiro veio e contou seu sonho. No sonho dele havia 3 cestas de pães em cima de sua cabeça, e haviam aves que comiam os pães em sua cabeça. José disse ao padeiro que em 3 dias o faraó iria matar aquele homem. Se passaram então 3 dias, e era o aniversário do faraó, e o faraó chamou o padeiro e o copeiro, e fez exatamente como José disse, deu o cargo de volta para o copeiro e matou o padeiro. O copeiro voltou a trabalhar mas não lembrou de falar sobre José, então José ficou na cadeia por mais 2 anos. Um dia o faraó teve um sonho. Ele viu 7 vacas belas e gordas subirem ao rio Nilo, e outras 7 vacas feias e magras subiram atrás. As vacas magras começaram a devorar as vacas gordas, e o faraó acordou. Depois o faraó voltou a dormir e teve outro sonho. Haviam 7 espigas de cereal, boas e gordas. Depois delas cresceram 7 espigas de cereal ressecadas e feias, e as espigas secas começaram a engolir as espigas gordas. De manhã o faraó acordou e não entendeu nada dos seus sonhos, então ele chamou seus homens para tentar decifrar, mas nenhum dos seus homens conseguiu. Então o copeiro ouviu e lembrou de José, e contou ao faraó o que tinha acontecido na cadeia. Então o faraó mandou chamar José, ele colocou uma roupa bonita e foi ao encontro do faraó. Chegando lá o faraó contou seus 2 sonhos a José. José disse que os 2 sonhos tinham apenas um significado. As 7 vacas gordas e os 7 trigos bons significavam que o Egito teria 7 anos de fartura de alimentos, e as 7 vacas magras e os 7 trigos secos significavam que após os anos de fartura, haveriam 7 anos de seca terríveis, como ninguém jamais tinha visto, e que os magros devorarem os gordos, era porque se eles não guardassem comidas nos 7 anos de fartura, faltaria comida nos outros 7 anos. Então o faraó colocou José na função de guardar 1/5 de todo o alimento no Egito, e foi o que José fez. Durante 7 anos ele estocou a comida para o faraó, e quando chegou os 7 anos de seca o Egito tinha comida reserva. Sendo assim José foi crescendo no Egito,
Todos viam que ele andava com o Espírito Santo do Criador, ele casou-se, teve filhos e se tornou o governador do Egito. Todos os outros povos vinham comprar dos egípcios, e José vendia para eles. Jacó ficou sabendo que no Egito tinha comida e mandou seus 10 filhos para lá comprar comida. Quando chegaram lá, se ajoelharam para José sem o reconhecerem, pois queriam comprar comida. José os reconheceu na hora e se lembrou dos sonhos que seus irmãos se curvariam para ele. José fez seus irmãos ficarem presos por 3 dias alegando que eles eram espiões. Eles acharam que estavam sendo punidos por Deus pelo que fizeram com José. José então mandou um deles buscarem o irmão mais novo. Quando os irmãos retornaram com Benjamim, José os convidou para um banquete em sua casa. Ele ainda não se revelou a eles, mas demonstrou generosidade e favoreceu Benjamim. Finalmente, José não conseguiu mais conter suas emoções e revelou sua identidade a seus irmãos, dizendo: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Os irmãos de José ficaram chocados e atordoados. Eles temiam a vingança de José por tê-lo vendido como escravo, mas em vez disso, José os perdoou. Ele os consolou, dizendo que o que aconteceu foi permitido por Deus para salvar muitas vidas durante a fome. José também os instruiu a trazer seu pai Jacó e toda a família para viver no Egito, onde seriam cuidados durante a fome e prosperariam. Seus irmãos choraram de alegria e José pediu para que trouxessem seu pai. Este encontro foi um momento profundamente emocional, e José e Jacó choraram juntos. Era a primeira vez em muito tempo que Jacó tinha a certeza de que seu filho mais amado, que ele acreditava ter sido morto, estava vivo. E para José, era a oportunidade de abraçar seu pai novamente e mostrar-lhe que estava vivo e bem. Após o reencontro, José apresentou Jacó ao faraó, e o faraó abençoou a família de Jacó e permitiu que eles se estabelecessem na terra do Egito, na região de Gósen. A família de Jacó viveria lá em segurança e prosperidade durante o tempo de José. A história de José na Bíblia destaca como Deus usou sua jornada de sofrimento e redenção para cumprir um propósito maior, que era salvar a linhagem de Jacó, que eventualmente se tornaria as 12 tribos de Israel. Antes de sua morte, Jacó abençoou seus filhos e profetizou sobre o futuro de cada tribo. José recebeu uma bênção especial e um lugar proeminente na herança de Jacó. A história de José na Bíblia é uma narrativa poderosa de perdão, reconciliação e como os planos de Deus se desenrolam mesmo em meio a adversidades. Por isso, amiguinhos, sempre devemos perdoar nossos irmãos na fé, pois todos cometemos erros e Deus nos ensina a perdoar sempre. E essa é a linda história de José, que viveu no Egito 110 anos até morrer, e a história da migração do seu povo para o Egito, e ela será muito importante mais para frente, e nossos amiguinhos no canal vamos contar a vocês, então não se esqueça do like, da sua inscrição e de compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, amiguinhos.